voltando para o Evangelho de Marcos, que a gente está desde outubro do ano passado, desde dia 3 de outubro do ano passado, a gente está agora no capítulo 10, verso 7. O tema é como saber se de fato você recebeu o reino de Deus. É comum todo mundo que morre, o pessoal fazer uma figurinha lá, uma arte, né, dessa pessoa estar sendo recebida no céu. Então pode ser um ateu. Eu não estou aqui, eu só citei aqui como um exemplo o Silvio Santos chegando no céu e uma galera lá que já partiu esperando ele, né? Eu não estou aqui fazendo conceito de valor se o Silvio Santos foi salvo ou se aquela galera lá foi salvo, mas eu estou dizendo que é comum todo mundo que é famoso que morre, sai nos sites, né? Uma arte aguardando a pessoa, o céu recebendo essa pessoa. E a mensagem de hoje, o tema é como saber se você de fato recebeu o reino de Deus. Não é possuiu, é recebeu. Será que tá assim? Eu não creio, eu não faço a minha confissão de fé, eu não confio e estou dentro do reino, né? Então, não é bem assim. A gente vai ver isso em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 7. Vamos lá, Marcos 10, 7, se você não estiver enxergando aí. O texto diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora entristecido, pois tinha muitos bens. Verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Se é tão difícil, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Se eu fosse numa igreja neopentecostal, vira para o seu irmão e diga: para Deus tudo é possível. Continuando, então Pedro começou a falar: deixamos tudo para seguir. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, receberão em troca nesse mundo, verso 30 aí, 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Quando fala aqui o texto reino de Deus, começa agora.
O reino de Deus chegou, foi o primeiro anúncio que a gente estudou lá em Marcos. Então você acessa o reino de Deus, você tem o privilégio, o chamado para acessar o reino. E quando Jesus fala é difícil, como é muito difícil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, existe várias visões sobre essa frase de Jesus. Uns falam que é uma portinha pequena que tinha, chamado agulha, e o camelo geralmente não conseguia passar, mas eu já li comentaristas dizendo que a agulha é agulha de costura mesmo. O termo usado na agulha tal é o mesmo termo grego para a agulha que Jesus citou, ou seja, mostrando a impossibilidade humana de se salvar por conta própria. Como é difícil. Quem pode ser salvo? Então a gente começou aqui o seguinte, dizendo que muita gente que não crê quer entrar no reino. E há muita concepção de que não precisa ser um discípulo para ser recebido no reino agora ou no reino eterno. Mas havia um homem com dúvida. Em Mateus capítulo 19, fala um jovem, a passagem paralela, mas em Lucas capítulo 18, verso 18, diz que era um príncipe. Não era qualquer, não era um cidadão comum, era um homem de alta posição. O verso 7 diz que ele veio correndo na direção de Jesus. Veio correndo, ele estava com sinceridade de coração. Ele se ajoelhou diante do mestre que ele considerava rabino. E chama: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É possível perceber nele sinceridade de coração sobre vida eterna. É possível. Vem correndo, se ajoelha diante de Jesus, e pelos olhos humanos ele era um homem bom. Diante da sociedade ele era um homem bom. Mestre, eu tenho obedecido todos os mandamentos desde a juventude. Ou seja, não matava, não cometia adultério, não roubava, não dava falso testemunho contra alguém para prejudicar alguém, não enganava ninguém e honrava seu pai e sua mãe. Bom cidadão, bom esposo, bom filho, um homem maravilhoso para a sociedade de Israel, bom mestre. Aí Jesus fala assim: por que você está me chamando de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Aí os críticos do Evangelho falam o seguinte: está vendo? Jesus está dizendo que ele não é Deus, mas não é nada disso. Não é nada disso. O que Jesus quis dizer? Aqui é o seguinte: você supõe que eu seja apenas um homem, um rabino. Me dá um adjetivo que pertence somente a Deus. Você não entendeu, compreendeu que eu sou Deus. Quando você me chama de bom, é numa régua de bondade humana. Você não entendeu, não compreendeu que eu sou Deus. Você está me dando um adjetivo que é para Deus, mas você não compreendeu que eu sou Deus. E como era um homem de alta classe, da alta sociedade, dar adjetivos e receber adjetivos era comum. Essa troca de adjetivos. Jesus não quis negar a divindade de maneira nenhuma. Ele simplesmente reprovou o hábito de seres humanos se considerarem os outros bons, sendo que bondade mesmo vem de Deus. O que a gente pode tirar de implicações nessa narrativa histórica do Evangelho? A primeira coisa é: Jesus não aceita ser chamado de bom aqui no texto por quem não o ama sobre todas as coisas, porque não reconhece a sua divindade, obviamente. Bom mestre, o que devo herdar? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Se para nós, ou se para alguém, o fato de ser uma boa pessoa, bem vista diante dos outros, cumpridoras dos seus deveres morais, um cidadão de bem,
ser cidadão de bem, para esse alguém, garante uma boa avaliação de Deus, até para a salvação, inclusive, chamar Jesus de bom é nivelá-lo a um simples humano qualquer e de boa reputação. Jesus reprovou chamá-lo dessa forma. Então, Jesus não deseja ser chamado de bom por alguém se não houver reconhecimento da sua divindade, do seu senhorio sobre todos, sobre tudo e sobre todos, da sua transcendência. Jesus não é apenas mais um rabino. Jesus não foi apenas mais um rabino. Verso 18: por que você me chama de bom? Forte isso, né? Por que você me chama de bom? Bom é só um, que é Deus. Eu sou o que para você? Em outras palavras, um rabino. Aquele homem tinha uma religião que falava sobre o Deus Criador. Era judeu, mas ele não tinha no seu coração o Senhor da criação. Ele não tinha o Senhor da criação. E Colossenses 1, que eu acho sensacional, a partir do verso 15, diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo, ou primogênito, sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver, a que não podemos, tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas. Eu gosto muito ele é antes de todas as coisas, da Corrigida e Fiel, mantém tudo em funcionalidade. Aí ele diz para aquele homem religioso, aquele homem que estava com uma sinceridade, perguntando sobre a vida dele: por que você me chama de bom? Uma arte didática pedagógica de Jesus para chamar a atenção daquele homem. Se para você eu não sou honrado como Deus sobre toda a criação, por que você me chama de bom? O chamar de bom uns aos outros, humanos, trata apenas de elogios, que no fundo, nós elogios limitados, porque no fundo todos nós temos um coração mau e precisa da graça redentora de Jesus. Aquele homem, ele se enganou por muitos anos na sua fé. Ele vira para Jesus e disse: eu cumpro esses mandamentos que foi citado desde a minha juventude. Uma religião pessoal que não honra o senhorio de Cristo. E assim era o status de Israel naquela época. Tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Aí Jesus, no verso 21, com amor. Olha que sensacional, né? O repreende, mas ele olhava sinceridade, busca naquele homem por resposta. Jesus, com amor, olhou para aquele homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Com amor. Eu imagino que a entonação de voz de Jesus diminuiu para trazer uma suavidade, mas chamando a atenção: ainda há uma coisa que você não fez. Qual? Com amor. Você ama mais algo do que a Deus. Você ama mais riquezas do que a Deus. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, assim você vai juntar tesouro no céu. Depois você vai pegar a cruz e vai me seguir. A nova versão transformadora não citou essa parte: toma sua cruz e siga-me. Mas a Corrigida e Fiel cita.
Em outras palavras, faça o teste de ficar sem isso, sem as suas riquezas. Quem te suprirá? Quem te consolará sem as suas riquezas? Quantos amigos sobrarão? Os quais você ama e te amam por causa das suas riquezas? Como ficará a sua identidade pessoal sem as suas riquezas? Em quem estará o seu descanso e a sua paz sem as suas riquezas? Sem isso, qual seria a sua outra fonte de prazer? Sem isso, onde estaria a sua confiança? Com amor, Jesus fala ainda hoje aos que dizem amar a Deus, aos que estão na religião desde a juventude, ou aqueles que começaram agora na fé. Jesus ainda fala com amor aos que estão dominados pelo dinheiro, pelos prazeres pecaminosos, pelo excesso de entretenimento, excesso de trabalho, relacionamentos ilícitos, idolatrando coisas, ideias, pessoas que estão em vícios, etc. Com amor, Jesus ainda fala conosco. Ainda uma coisa que você não fez. Se você quer entrar na vida eterna, ainda há uma coisa que você não fez. Se desfaça disso. Faça o teste de ficar sem isso. Quem você ama mais? Terás um tesouro no céu? Vai tomar sua cruz para renúncia, vergonha às vezes, crucificando aos olhos humanos. Judeus odiavam a cruz, romanos, há textos descritos que um romano não poderia nem ouvir a palavra da cruz no seu ouvido, de tão bizarro que era o instrumento de tortura. Toma sua cruz e segue-me. Com amor. Se desfaça disso. Quando a gente ouve isso, que sensação traz dentro de nós, surge dentro de nós? Que sensação? O jovem, aquela autoridade social, ela, quando ouviu Jesus dizer isso, ficou desapontado com Jesus. Ficou muito triste, foi embora, pois tinha muitos bens. O texto nem disse que deu tchau. A princípio ajoelhou, veio correndo, ajoelhou, bom mestre. Encerrou aqui a conversa. Ele foi embora. Eu espero que esse homem, depois da ressurreição, tenha se convertido ao Evangelho. Porque Jesus falou com amor para ele. Com amor. Essa mensagem não é somente sobre dinheiro. No caso daquele homem, o que privou de ouvir Jesus foi o dinheiro. E no nosso caso, o que nos priva de ouvir o que Jesus tem a nos dizer? É muito difícil ter renúncia, é muito difícil entrar no reino dos céus, que começa aqui. É muito difícil pegar uma cruz, que ninguém quer cruz, a gente não quer cruz. É muito difícil seguir o mestre, porque ele era subversivo, contrariava os conceitos normais da época, políticos, econômicos, sociais e eternos. Segunda coisa que a gente aprende é que Jesus aceita ser chamado de bom por quem é um bom servo por amor. Se para mim e para você, Jesus é Deus, o Senhor de tudo, chamá-lo de bom é reconhecer sua graça bondosa e sua graça misericordiosa com temor. O que é temor? Admiração e respeito. Com temor.
pois verdadeiramente somente Deus é bom. A gente cantou aqui essa música fantástica, né? Bondade de Deus. Aí o discípulo que ama, o discípulo que entendeu a bondade, ele troca o argumento, o que tenho que fazer para herdar, ou ele troca o argumento, eu tenho obedecido esses mandamentos desde a juventude, ou seja, eu tenho mérito. Ele troca, o discípulo que ama, ele troca esse argumento pelo seguinte argumento: ainda há uma ou mais coisas que eu não fiz. Isso significa apreço pela fidelidade de servo, de servir ao Senhor, de viver em serviço à vontade de Deus. Ou o que tenho que fazer, não, é o que eu preciso, ainda há uma ou mais coisas que eu não fiz. Ele faz um cheque para saber se ele é um servo fiel. Quem é servo se preocupa em agradar o seu Senhor que é amado, o seu Senhor que é bondoso. Ele não serve por medo, por temor, porque ele reconheceu tanta bondade na cruz, que o amor, quando vai sendo aperfeiçoado, conforme o apóstolo João presenciou os discípulos estavam juntos nesse momento, ele escreve logo depois, alguns anos depois: o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, porque ele entende, né, que Cristo morreu por nós e não há mais juízo a ser imputado a nós. Então o serviço é por amor, por disponibilidade de servo fiel, que ele fica procurando como agradar ao seu Deus, e não por mérito, não por troca, não por medo. Aí essa busca constante de corresponder à bondade de Deus nos torna vigilantes, vigilantes quanto a onde colocamos o nosso coração e onde investimos mais a nossa energia. Onde colocamos o nosso coração e investimos mais a nossa energia. A gente cantou aqui há pouco: tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade, a cruz é uma baita de uma bondade. Enxergar a Cristo crucificado é uma baita de uma bondade. Juízo, Deus recebendo o juízo em si, o sangue de Deus. Aí a gente canta assim: eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Perceberam como que a gente cantou isso aqui? Entrego tudo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo, ó. Não sou dono, mas de nada. Te dou o meu ser. Eu sou um sacrifício vivo. Entrego tudo a Ti. Por causa da bondade da cruz. O bom servo não precisa ouvir do seu Senhor o que ele ainda não fez, ou o que falta fazer. O bom servo está atento a amar o seu Senhor, sem mérito pessoal, sem mérito salvífico. É sobre serviço fiel, correspondência de amor à bondade de Deus. Esse servo entendeu o significado da palavra bondade de Deus para chamá-lo de bom. Somente Deus é bom. E bom, tem dúvida? Por que somente Deus é bom? Olha Jesus crucificado na cruz. Que bondade. Que bondade. Eu desejar ser chamado de bom por vocês,
Eu lembro de um vídeo de Ariano Suassuna, quando disseram que o Chimbinha, lembra do Chimbinha, o guitarrista? O Chimbinha lá da Joelma, que não é mais. Qual a banda mesmo? Calypso. Que o Chimbinha era um gênio, o pessoal falando, era bom. Aí Ariano Suassuna, nas suas palestras, fazia a gente rir muito. Ele falou: se o Chimbinha é bom, Beethoven é o quê? Não é? Se eu sou bom, Jesus é o quê? Bom somente Deus. Terceiro, devemos fazer algo para herdar a vida eterna. Não é sobre mérito. Não é salvação por mérito. Mas devemos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Jesus disse, verso 19: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Se você ama Deus, cumpre os seus mandamentos. Obviamente é uma coisa natural. Não é para ganhar salvação. É natural, é bondade de Deus você semelhante ao Filho. Mas Jesus fala para aquele homem: mas não se engane, falta-te uma coisa. O mandamento mais importante você não cumpriu. E o mandamento, o cidadão de bem, honrado na religião e na sociedade, ele não ensinou o seu coração a colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Não ensinou o seu coração a colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Quando a lei foi dada a Israel, Êxodo 20, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus. Assim que começa a lei. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o seu dono. Eu tenho todo o senhorio. Quando a lei se repete em Deuteronômio 6, verso 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no verso 5, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amar ao Senhor seu Deus gasta energia. É isso que o texto está dizendo. Todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Onde a gente está colocando mais energia? No amor a Deus ou no amor às coisas? Aquele homem cumpria todas as demais leis, mas faltava uma, a mais importante. Faltava a fundamental. Faltava a base de sustentação de todas as demais, os demais mandamentos. Aquele homem que desde novinho se esforçava para ser bom, estava muito distante do reino de Deus. Aquele homem que frequentava o templo estava muito distante do reino de Deus. Aquele homem que correu e se ajoelhou perante de Jesus estava muito distante do reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Só faltava apenas uma coisa: amar a Deus sobre todas. Ou seja, faltava tudo na vida daquele homem. Faltava tudo. Faltava tudo. E para mim e para você, quantas coisas faltam? Só uma? Se amar a Deus sobre todas as coisas está faltando, falta tudo. Se eu e você estamos gastando energias, muitas energias, em algo, em coisas, em ideias, em entretenimentos, em uma porção de uma gama de coisas, muito mais do que o servo em fidelidade ao seu Senhor, correspondendo em amor ao seu Senhor, falta tudo. Falta tudo. Então, como saber se você está pertinho ou dentro do reino de Deus? A dica está em Marcos capítulo 12. Um escriba
cara da lei, chega Jesus: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus: o mandamento mais importante é amar o Senhor seu Deus com toda a sua força, sua alma e com todo o seu entendimento. E o segundo, igualmente importante, semelhantemente importante, é amarás o próximo como a ti mesmo. Aí o escriba: Paz, é isso mesmo. Aí ele repete novamente o que Jesus disse, e Jesus fica admirado com ele e fala o seguinte: ao perceber quanto o homem o compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Você não está longe do reino de Deus. Está vendo a dica? Vocês fazem, irmãos, aqui para nós aqui, ideia o quanto de evangélicos estão longe do reino de Deus? Principalmente na época das eleições. Quanto de evangélicos estão longe do reino de Deus? Com seus congressos, com suas músicas, com os palcos, com os prêmios. Teve um prêmio em São Paulo, agora recente, gerando troféu, gerando salvação. Troféu para os bons. E houve um maior escândalo, dívida, não pagaram, confusão, constrangimento na hora. Aquele menino que fazia Yudi, né? Foi constrangido ao vivo lá pela organizadora do evento, porque ele falou o que mesmo? Eu esqueci. No ano passado ele criticou que não tinha oração. Que não tinha oração no prêmio dos melhores, dos bons. Ela guardou aquele ranço e jogou na cara dele ao vivo. Podem estar fazendo um monte de coisa, mas falta fundamental: reconhecer que Jesus é o único Senhor, reconhecer que bom é Deus. Colossenses 1,15, eu já estou terminando. O Filho é a imagem do Deus invisível, Ele é supremo sobre toda a criação, Ele é primogênito, Ele é honrado. A criação está muito mais abaixo, está sobre tudo. Amar a Deus de todo o coração, toda alma, todo coração, toda força. Então, irmãos, vamos nos desfazer daquilo que representa a própria vontade nossa. Vamos nos desfazer daquilo que representa a nossa confiança. Vamos nos desfazer daquilo que a gente faz e pensa que está fazendo para a salvação. E vamos repensar em renúncia para entrar no reino de Deus. Vamos pensar no céu, mas num céu de forma que a gente tem que tomar a nossa cruz. Ninguém quer, eu não quero tomar a cruz. Mas há algo que acontece, é o poder de Deus, que sempre coloca a gente aos pés da cruz, aos chamados à salvação. Vamos seguir ao Mestre, seguir a Jesus. Você está satisfeito com a sua vida ao ponto de afirmar que está tudo certo, não falta nada? Que tipo de servo nós temos sido? Servo em resposta a esse amor, a essa bondade de Deus? Está tudo certo mesmo? Eu estou trabalhando muito, não estou tendo tempo, estou fazendo acontecer, eu sou um bom cidadão. Se você tirar a minha ficha criminal lá no PJ, vou estar limpo. Eu sou um esposo exemplar, eu sou um filho exemplar, eu sou um ótimo profissional, eu sou um ótimo estudante, eu faço boas ações, eu sirvo os outros, eu produzo conhecimento, riquezas, eu faço construções acontecerem, eu
estou construindo uma baita de uma carreira, eu estou tendo meus amores, mas você está perto ou dentro do reino de Deus? Qual seria o meu ou o seu ponto fraco de amor ou amores substitutos do amor de Deus? Quais são os amores que podem estar substituindo? Quais são os amores? Algo que me veio à mente é o seguinte: talvez o ponto fraco de uma pessoa esteja onde ela se sinta mais realizada, abençoada, satisfeita e feliz hoje. Compreendeu o que eu estou dizendo? Talvez a fraqueza por não amar a Deus esteja naquilo que você ou alguém ou eu se sinta mais realizado, abençoado. Aquele homem, riqueza no contexto judaico é bênção, e claro que é bênção, riqueza é bênção, desde que ela seja utilizada para servir a Deus. O jovem tinha muitas riquezas, era comum ter riquezas, aprovação de Deus, ter doença, punição divina, era muito comum isso naquela época. Porém ele ouviu de Jesus: falta uma coisa. Oi? Na nossa ainda tem, ainda é isso, né? Também, né? Não muda, né? Não muda, né? Ouviu de Jesus: falta uma coisa. Você está se sentindo abençoado, próspero? Faça uma análise. Está tudo fluindo bem? Está voando por aí de asa delta? Falta uma coisa. Enquanto o outro homem de Marcos 12 ouviu: você está perto do reino. Porque ele compreendeu que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e com energia, amar a Deus com energia, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o entendimento. Como explicar isso? É difícil explicar, de tanta energia que a gente deve se despender em comparação com a energia que a gente gasta em outras coisas. Aí, talvez ouvir essa mensagem pode deixar alguém desanimado, assim como os discípulos ficaram, porque eles falaram assim, no verso 26, perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Pergunta sincera, né? Se é assim, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, verso 27, para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Em outras palavras, se fosse depender da gente, não consegue. Por isso que bom é Deus. Aí Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Deixamos tudo para segui-lo. Deixaram tudo. Ouviram um chamado, deixaram tudo. Não é quando se diz deixaram tudo, é desapego aos falsos amores. Não é voto de pobreza. Não é abandonar as pessoas. Desapego de falsos amores que estavam ainda sendo trabalhados, né? Mas esse texto não fala apenas sobre amar dinheiro mais do que Deus. Alguém pode perguntar isso, mas o contexto não é só sobre riquezas. É claro que o amor aos bens é uma principal tentação, porque Jesus, ele cita lá em Mateus capítulo 6 a divisão de amores, né? Ou a Deus ou a mamon, riquezas.
Porém, se o caso de amor de alguém não for o dinheiro, olha que interessante isso. Se o caso de amor que está deixando de amar a Deus não é riqueza, não é bem, é outra coisa, se não for o dinheiro, mas se outros amores pecaminosos que despriorizam o Senhor, ou seja, está perdendo o reino dos céus por muito menos ainda. Compreendendo o que eu quis dizer? Que fica explícito que uma das maiores tentações é riqueza. Não podeis amar o Senhor, a Deus, ou a Mamon. Mas se tem algo que eu estou amando, que não seja riqueza, estou perdendo o céu por muito menos ainda. Eu não sei se eu consegui me fazer entendido. No fundo, irmãos, concluindo, é necessário que a gente tenha reflexão como discípulos de Jesus, da correspondência desse amor. É necessário que a gente confesse os nossos pecados, e é necessário que a gente viva em busca sempre do arrependimento, da conversão para o nosso Senhor. A graça está disponível hoje. Se a gente desviou o nosso pé de alguma maneira da centralidade do amor ao nosso Senhor. Jesus não aceita ser chamado de bom porque não o ama sobre todas as coisas, porque não entendeu sua divindade. Jesus aceita ser chamado de bom por quem é bom servo por amor. E devemos fazer algo para herdar a vida eterna. Não é sobre o mérito, a gente deve deixar. A gente deve deixar algumas coisas, alguns amores, algumas obras que a gente esteja fazendo, que a gente ama mais do que o nosso Senhor. Essa é uma resposta de um discípulo de Jesus que está herdando a vida eterna. Não tem como a gente fugir disso. Aí eu me lembro do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Alegria. Serviço de alegria. Não por obrigação. Apresentai-vos a Ele. Apresentai-vos a Ele. Israel se apresentava em comunidade. Nos cânticos no templo. A igreja se apresenta no primeiro dia da semana. Se reúnem em comunidade. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele quem nos fez, não foi a gente que se fez. E nos colocou no pasto do seu, e nos colocou como rebanhos no seu pasto. O pasto naquela época era a nação de Israel, debaixo da lei. O pasto hoje é a igreja. A igreja. Porque Colossenses capítulo 1, que fala da supremacia de Cristo, logo depois fala que Ele é a cabeça da igreja. Ele é o dono do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Se a gente ama, está debaixo do pastoreio desse Senhor, a gente está ligado com alegria, celebrante, em comunidade, do corpo que é a igreja. Somente Deus é bom. Ame ao Senhor. Orem por mim, para que eu ame ao Senhor. O pastor é parte do corpo. Você ora pelo pastor, ou só o pastor que ora por você? O pastor não pode ficar fora do corpo. O pastor faz parte do pasto, do bom pastor. O pastor é ovelha do bom pastor, assim como você é ovelha do bom pastor. E vamos amar a Deus com força, com toda a sua alma, com vontade,
um entendimento da bondade. Vamos amar juntos. Isso, amar a Deus e celebrar a Deus é tão importante, tão prioritário, tão bom. Aqueles que reconhecem a bondade estão no seu pastoreio, no seu pasto. Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, que amam a igreja. Tenha prazer em estar em celebração. Passe esse prazer para o seu irmão. Passe esse prazer para as pessoas que você conhece. Elas vendo o seu amor pela celebração, e onde você interage, mostra que é um servo a serviço do seu bondoso e amado Senhor. Não permita que as pessoas vejam, a gente não deve permitir que as pessoas vejam em nós cumprimentos morais de leis para a salvação. Que as pessoas vejam em nós condutas de servos que amam o seu bondoso e misericordioso Senhor. É isso. Curva sua cabeça, vamos orar. O Espírito Santo continue tocando no meu e no seu coração a respeito da bondade de Deus. Bondade. Que dentro de nós jorre como um rio a gratidão, o amor em resposta a essa bondade. Se você está temeroso com a condenação, você que vai estar ouvindo, vai ouvir essa mensagem posteriormente, venha para o pasto do bom pastor. Ó Deus, obrigado pelo seu pastoreio, Senhor Jesus. Obrigado por ser bom. Obrigado pelo Deus triuno que manifestou uma bondade antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro já estava planejado para ser morto em nosso lugar. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes a gente desejar performar para agradar ao Senhor, performar por ser aceito, performar por ser salvo, performar achando que é melhor do que o outro. Perdoa a gente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo seu olhar de amor. Não permita que ninguém que esteja aqui ou alguém que vai ouvir essa mensagem no futuro, não permita que seja tapado os olhos dessa pessoa de uma forma que não enxergue o seu olhar de bondade. O texto diz que o Senhor, com amor, disse para aquele homem: falta alguma coisa, e o que faltava era amar a Deus acima de todas as coisas. Se porventura na nossa vida a gente tem detectado algumas atitudes, algumas prisões em falsos amores, seja quais forem esses falsos amores, Senhor, ajude-nos a nos libertar. Se alguém se detectou, ó Deus, amando mais algo do que o Senhor, ajude o Espírito Santo a confessar, a pedir misericórdia, a se arrepender, a enxergar essa bondade, esse amor. Ó Deus, tenha misericórdia da religião da performance, aqueles que estão aprisionados na religião da performance, Senhor. Salva essas pessoas de onde estão, ou trabalha naquele lugar, mas tira daquele lugar e ajude-nos a levarmos essa palavra libertadora, Senhor, do Senhor para essas vidas. Torne a Prisma
um canal, Senhor, de bênção para ovelhas que estão longe do pasto do bom pastor. Por favor, Senhor. E Espírito Santo, nos ajude a entender melhor o que é de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Nos ajude a entender essa profundidade, Senhor, do seu amor, a largura, a altura e a profundidade, conforme está escrito em Efésios, Senhor, do amor de Deus. Ah, Deus, Deus perdoador, Deus misericordioso, Deus bondoso, nos abençoe, nos continue abençoando, Senhor. É o que eu oro, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que a nossa vida seja essa canção.